ler Mateus capítulo 22, verso 37 em diante, que diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Coração, alma e entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo? O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora veja a consequência disso, verso 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei de Moisés e tudo que falaram os profetas no Antigo Testamento. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra. Ela é sempre luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Ela também que vai ao profundo do nosso ser e nos revela a Deus, e nos revela também o nosso estado diante de Deus. Eu peço que o teu Espírito nos cative todo pensamento, todo sentimento do coração, para que a gente coloque-os todos diante do Senhor. E colocando diante do Senhor, o nosso coração seja de novo encorajado, a nossa mente seja iluminada, que o nosso corpo responda tudo a isso, de forma alegre, regozijante, sabendo que toda vida, toda fonte de vida está no Senhor. Em nome de Jesus e pelo teu Espírito Santo, fala de novo em nós, através de nós, para a tua glória. Amém. Amém. Nós estamos numa jornada bíblica e estamos fazendo essa jornada bíblica porque a própria Bíblia nos instrui que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, coração e mente antenados com a vontade de Deus. Estamos também buscando viver pela palavra de Deus, porque a mesma Bíblia registra uma reclamação de Deus. Qual é a reclamação? O meu povo está sendo destruído por falta de ver a internet. Não está consultando o Google. É isso? Não, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, discernimento para a vida. Então nós estamos já 3 semanas nessa jornada chamada Imersão na Missão. Você está vendo no seu boletim, está vendo nessa faixa, está vendo aqui também no telão, quando ele aparece. E nós estamos, a partir de 5 tópicos, identificar, nos preparar e viver a nossa missão que Deus nos deu como missão de vida. Primeiro domingo, nós falamos o que é essa missão. Como é que a gente foi enviado ao mundo? Como Deus está em missão, Jesus vem ao mundo como missão, o Espírito Santo está em missão, e nós também devemos estar em missão, enviados ao mundo. Depois nós falamos sobre o que é o Evangelho, e como o Evangelho é a mensagem dessa missão. Como nós temos no nosso poder uma mensagem de transformação da sociedade e do ser humano. O último domingo nós falamos sobre a força dos relacionamentos. Da mesma forma que ninguém pode ser feliz sozinho, ninguém pode cumprir a missão sozinho. E é por isso que nós recebemos a ajuda do Espírito Santo para que ele produza em nós o fruto do Espírito. Isso acontece nos relacionamentos com Deus, com as outras pessoas e no nosso relacionamento interior. E hoje nós chegamos ao 4º domingo e nós estamos aqui nessa busca por entender mais um dos nossos temas, e a ênfase hoje é serviço cristão, a espiritualidade na prática. A Bíblia vai dizer que a fé sem a obra ou sem ação, ela é morta. É só religião, é só ladainha, na verdade. Então é por isso que nós estamos buscando compreender, à luz
da palavra de Deus, o significado de todas essas coisas. E hoje, quarto domingo da série, a nossa ênfase será serviço, espiritualidade na prática. Ou melhor, serviço, o estilo de vida da missão. Porque a missão que Deus nos deu como igreja de Jesus, e individualmente cada um de nós, ela brota daquilo que a Bíblia chama de grande mandamento. Que é o grande mandamento? É o que nós acabamos de ler agora. Ame ao Senhor teu Deus de todo coração e depois... Não, vocês são crentes, vocês sabem isso. Primeiro de todo o coração, depois a alma e depois... Do que é que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que todos os mandamentos do Antigo Testamento, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei de Moisés, do Levítico, estruturada lá, elas são resumidas em 2 mandamentos. Isso implica em a gente amar a Deus, mas não amar de qualquer coisa, de qualquer jeito. É amar a Deus primeiro de todo o coração. O que significa isso? Com todos os seus sentimentos. Porque o coração é a sede dos sentimentos. Primeira coisa. A segunda coisa, ou a terceira melhor, ame a Deus de todo o seu entendimento, mente, o seu intelecto. Você precisa apreender Deus, você precisa compreender a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E para isso você tem que santificar a mente. E aí vem o Evangelho e diz, além do coração e da mente, a sua alma, que é o todo da sua existência. A sua alma é quem é você de verdade. A sua alma, por exemplo, ela pode morrer se ela estiver sem Deus. A sua alma sofre, a sua alma chora. Aliás, a sua alma é muito esquisita. Eu quero lembrar você disso. Porque a sua alma é que leva você para caminhos estranhos de vez em quando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para mulheres. Quando você vai num shopping, as mulheres do shopping, né? E vê uma roupa bonita, uma bolsa bonita, quem está desejando aquilo é a sua alma. Entendeu o que eu estou falando? É a sua alma. Homem já não tem muito problema com isso. Homem já é o que mais? Carro. É igual televisão de cachorro. Já viu televisão de cachorro? É frangaçado. Cachorro fica lá assim, né? Babando. Homem tem essas coisas às vezes também, né? O que é isso? Você não quer um carro, porque um carro você pode comprar um outro qualquer. Pode ser um Fiat 147, pode ser um Fusquinha 66. Mas você quer o carro que a alma está pedindo. E a alma, ela quer exclusividade. A alma é assim. Eu quero ter alguma coisa, se possível, que os outros não tenham. Porque aí eu vou ser exclusivo. Isso é alma. É por isso que a alma ela precisa ser salva. E a gente precisa colocar ela para amar a Deus de toda a alma. É disso que Jesus está fazendo. A gente poderia falar de muitas coisas aqui que tem a ver com a nossa alma. Mas eu queria dizer a você que a nossa missão de vida, ela nos foi comissionada por Jesus e ela tem uma lógica poderosa. Ou seja, a fé cristã não é uma coisa que você fala assim, não, isso é uma coisa irracional, é uma coisa de fé, ela não tem uma inteligência. Não, ela tem uma inteligência, ela tem uma lógica, é que ela vai além da lógica também. Que lógica é essa? Se o reino de Deus tem uma mensagem, e essa mensagem é o Evangelho, não é uma mensagem que você apenas sabe a respeito dela. É uma mensagem para você viver na prática. O que esse mandamento, esse grande mandamento está ensinando, é que o Evangelho de Jesus não é apenas alguns bons conselhos. Bons conselhos você tem numa revista, você tem em livros, você tem no Google. O Google dá alguns bons conselhos, né? Você tem numa série de coisas. Agora o Evangelho não. O Evangelho ele é muito mais que isso. Ele é um chamado a você praticar esses valores. Ele é um chamado a você ter um estilo de vida que revela esses valores. Porque ninguém pode dizer que é um legítimo discípulo de Jesus só porque conhece o Salmo 23. Vocês conhecem o Salmo 23? Fala aí para mim, como é que é?
Depois. E depois. E o quarto versículo. Ih, pastor, agora complicou. Vou ajudar você. Salmo 91. Você é crente, você sabe. Hã? Aquele. Verso 2. Agora, para valer, verso 3. Ih, pastor, agora complicou. Então, você falou algumas coisas agora que você conhece desde sempre, que você aprendeu com a sua família, que você viu num quadrinho na parede, mas isso não é evangelho ainda. Isso são alguns versos que compõem a Bíblia, mas que é o mínimo do mínimo do mínimo. O que é o evangelho? O evangelho é a mensagem de Deus, é um estilo de vida de Deus, está impregnado dentro de você. E isso ser uma prática para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se você vai lidar com as questões familiares, o evangelho tem respostas para isso. Se você vai lidar com o dinheiro, é a partir do evangelho que a gente lida com isso. Se você está lidando com um problema de doença, é a partir dele que você lida com isso. Se você tem um problema de relacionamento, é a partir dele que você lida com isso. Então, é muito mais do que você ter uma religião, é muito mais que você conhecer alguns versículos da Bíblia. O evangelho é muito mais do que tudo isso, é você incorporar um estilo de vida. Isso é a mensagem do evangelho encarnada em você. Então, quando a gente olha para todos esses jargões, que às vezes a gente vê nas igrejas e no meio religioso, é o que eu chamaria de crentez. Sabe o que é o crentez? É um idioma próprio que tem nas igrejas. Tem coisas que a gente fala na igreja que é tão nosso que o cara que entrar ali, ele não vai entender nada. Eu já brinco, de vez em quando eu brinco com vocês, falo assim, um olho para o outro, falei, ô varão, tudo bem? Você está no manto? Né? Um cara que está entrando aí fala assim, varão, deve ser um bambu, sei lá, um troço assim. Está no manto, deve ser a manta do negócio aqui, do agasalho, de trazer. Porque é uma linguagem muito nossa, e a gente acha que isso é evangelho, por exemplo. Por que é que essas coisas elas estão diante de nós e às vezes ela não nos ensina, não resolve o nosso problema, a gente não sabe como lidar com crises a partir do que a gente aprendeu na Bíblia, porque a gente não sabe o que a Bíblia diz a respeito disso. E é por isso que nós estamos mergulhando na palavra de Deus, para que essa mensagem de Jesus, ela encarne em nós, ela se torne um estilo de vida, para amar a Deus acima de tudo, e amar as pessoas como se fosse eu mesmo. E eu falei domingo passado aqui, aos outros domingos, você não belisca você mesmo. Você não quer mal para você mesmo. Você, sei lá, você não quer tratar com injustiça você mesmo. Então, a Bíblia está dizendo, o que você não quer para você, não faça para os outros. E o que você quer para você, faça isso para os outros. O que significa, então, esse amar a Deus acima de tudo e amar as pessoas como fosse a mim mesmo? Sabe o que isso significa? Que você pode estar fazendo qualquer coisa travestida de religião, mas que não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Se o seu amor por Deus não for de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e se esse amor não estiver transparecendo aos outros em serviços, como cuidado, como doar sangue, como orar, como estar junto de alguém na hora de uma dificuldade. Se isso não estiver sendo cumprido na sua vida, provavelmente você está gastando a sua vida naquilo que Deus não te pediu para fazer. A pior coisa para nós cristãos
é se a gente chegar no último dia na prestação de contas, e nós chegarmos diante de Deus, e a gente chegar com uma lista de coisas boas que a gente fez nessa vida, e Deus olhar para a gente e falar assim, olha, isso aí é muito legal, eu vi que você fez umas coisas aí até interessantes, mas só tem um problema, eu não pedi para você fazer nada disso, e o que eu pedi para você fazer, parece que você não fez. Se você tem alguma dúvida disso na Bíblia, olhe para aquele texto de Mateus, em que algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos, olha, coisas interessantes e legais, no teu nome nós fizemos um monte de coisa. Aí Jesus se vira para eles e diz o quê? Puxa, que legal vocês, hein? Vocês estão aprovados, é isso que Jesus diz? No meu nome não. Vocês fizeram para benefício de vocês, para construir o império de vocês, para construir a ideia de religião de vocês. Aliás, eu nem conheço vocês. Se apartem de mim que eu não tenho nada a ver com vocês. É isso que está diante de nós aqui, porque o evangelho é uma coisa que a gente não vende. Eu sei que tem gente, e eu até repetia isso, eu aprendi com o meu irmão Carlinhos Queiroz, que o Jefferson gosta muito, de que o evangelho é impossível vender. É impossível. E eu achava que tinha gente vendendo o evangelho, já não acho mais. O que estão vendendo é outra coisa que não é evangelho, porque o evangelho é impossível vender. Quem é que venderia alguma coisa que manda você ir, dar tudo que você tem e ficar só com o necessário? Quem é que vai vender um negócio desse? Quem é que vai vender o evangelho que fala assim, se você quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga Jesus. Quem é que vai vender um negócio desse? Não dá para vender. Agora, pode-se vender outras coisas com nome de evangelho. A gente pode vender um monte de coisa e a gente está vendo a religião hoje no Brasil vendendo um monte de coisas, vendendo inclusive a consciência. Vendendo lugar no céu, como foi feito no século XVI, e nós estamos vendo se repetir no nosso tempo, nesse tempo que nós vivemos aqui. Então, veja o que diz Paulo apóstolo, um verso que eu queria que você atentasse bem, talvez esteja aqui, está aqui. Olha o que está escrito na palavra de Deus, leia com atenção o que está escrito aqui. Porque nós somos o quê? Criação de quem? Quem cria alguma coisa não tem direito sobre essa coisa? Então nós somos criação de Deus. Portanto, Deus tem direito sobre nós. Olha só. Em Cristo Jesus. Para o quê que a gente foi criado? Para quê, gente? Para fazermos boas obras. E essas boas obras, quem preparou para a gente fazer? As quais Deus preparou, e olha que interessante, preparou quando? Antes do quê? Antes do quê? Antes que você existisse. Olha como Deus tem um caso de amor com você. Ele não só criou você, como Ele já preparou uma vida para você. Ele preparou situações para você viver. Ele preparou contextos para você viver. Então, deixa eu tirar uma pulga de trás da sua orelha, e talvez seja até um elefante de trás da orelha, porque talvez você esteja achando que nasceu na família errada. Pastor, minha família é problemática demais, eu devo ter jogado pedra na cruz. Não, você não jogou não. Você nasceu na família certa. É o contexto que Deus está te dando para você praticar boas obras lá. Pastor, então foi o meu emprego, eu devo estar com a profissão errada. Não. Deus te deu algumas vocações para você fazer boas obras lá nesse contexto. E a gente vai ver que esses contextos quais Deus nos coloca, eles foram preparados pelo próprio Deus para a gente praticar o quê? Murmuração? Reclamação? O que a gente vai praticar? Boas obras. Olha quantas afirmações poderosas aqui. Primeiro, a gente não é uma criação espontânea de matéria. Você não é uma moleculazinha que a outra moleculazinha juntou
e deu uma explosão Big Bang e você apareceu do nada assim com esse jeitão seu. Não, você não é isso. Você é criação de Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Segundo, nós temos um Criador, e um Criador, ele não só tem direito sobre nós, como ele tem um propósito para a gente. Então Deus estabeleceu, é como se você que tivesse um filho nos próximos dias, e você falar assim, olha, eu tenho um plano para essa criança. Eu queria que ela estudasse, eu queria que ela tivesse uma vida confortável, eu queria que ela tivesse uma boa saúde. Não é natural um pai fazer isso? Deus também preparou isso para nós. E Ele foi preparando esses contextos para que a gente vivesse neles e fizesse boas obras nele. Quando você entende isso, primeira coisa que acontece boa, você para de brigar com a vida. Porque tem muita gente brigando com a própria vida. Eu acho que eu sou azarado, eu acho que Deus não olha para mim, eu acho que Deus tem bênçãos para os outros, mas não tem para mim. Quando você entende que Deus fez você, e fez você para um propósito, você para de brigar com a vida. Aliás, alerta o irmão que está perto de você e fala assim, Deus te criou com um plano e um propósito, e Ele quer cumprir isso. Você que precisa estar atento a isso. Amém, gente? E eu queria falar a vocês hoje, que a primeira coisa importante, queria falar 3 coisas para você hoje. A primeira delas é que Deus te criou para você fazer algumas coisas. Vou repetir aqui. Deus te criou para você fazer algumas coisas. Que coisas são essas? Até que você descubra isso, a sua vida vai ser um constante correr para os lados, sem que você se sinta realizado, sem que você se sinta em paz consigo mesmo, em paz com os outros, em paz com Deus. Deixa eu colocar em outros termos aqui. Se você não descobrir através da palavra de Deus as coisas para as quais Deus criou você, você vai correr para todo lado, se estressar, ficar cansado. Às vezes você vai ter até algumas coisas que você quer, mas aquilo não vai te satisfazer, porque até que você encontre o propósito de Deus para você, nada vai satisfazer o seu interior. Diga assim comigo, Senhor Jesus, me ensina isso. O Senhor me criou para fazer algumas coisas, e eu preciso descobrir isso. É possível que você esteja fazendo um monte de coisas, mas que isso tem muito pouco a ver com Deus, ou pior, não tenha nada a ver com Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, pode ser coisas muito interessantes, inclusive. A Bíblia está cheia de exemplos de gente fazendo coisas interessantes, mas só que não tinha nada a ver com o chamado de Deus. A Bíblia vai dizer, inclusive no livro de Eclesiastes, olha que interessante, que os homens correm atrás do sucesso e realização por causa de 2 coisas. Por causa da inveja e da competição. Mas que isso tudo é ilusão. É como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento alguma vez? Já pegou o vento? O que a Bíblia está dizendo é isso. Quando a gente tenta conduzir a nossa vida pelaquilo que Deus não nos mandou fazer, é como a gente está correndo atrás do vento. A gente pega e nunca pega, na verdade. A gente acha que é por um caminho que não é também. Eu fiquei pensando, à medida que preparava essa mensagem, eu queria trazer um exemplo muito prático do que a Bíblia está dizendo aqui. Considere isso aqui comigo, olha. Você é um empresário, e você contrata um funcionário para ele fazer 100 peças de alguma coisa. Você contrata ele para aquilo. E você fala assim, olha, você tem um tempo para fazer essas peças, essa é a sua missão. Aí você sai e volta depois do tempo combinado. Aí quando você volta, o funcionário chega para você e fala assim, olha, seguinte, eu não fiz aquilo que você tinha me pedido, as peças, mas eu fui lá fora e dei um belo banho no seu carro. Como é que você se sentiria? Para que é que você contratou esse funcionário? Para fazer as peças. Não foi para ele lavar o carro.
Embora lavar o carro pode ser uma coisa interessante, mas o seu cliente não vai receber aquelas peças que você contratou aquele funcionário para fazer. Isso é a diferença de missão. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa que parecem interessantes e boas, mas não foi aquilo que Deus nos chamou para fazer. E deixa eu dar uma dica para você. Quando a gente não está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, algumas coisas vão aparecer na sua vida. Cansaço efetivo, ou melhor, cansaço excessivo, estresse excessivo, e o seu corpo, alma e espírito vão ficar reclamando disso o tempo todo. Por quê? Porque você está usando uma energia que não é para aquilo que Deus chamou para fazer. Você está usando para outras coisas. Se está usando para outras coisas, vai faltar para aquilo que precisa fazer. Você entendeu isso? Entendeu isso? Amém? Parece que vocês estão mais... Estão pensando? É isso. Espera aí que já já eu falo uma promessa de Deus para você se alegrar aí. Eu só não vou dizer que tem chave de carro para vocês hoje. Estão entendendo o que está sendo pregado aqui hoje? Então diga assim comigo: Senhor Jesus, não deixa eu gastar energia com aquilo que o Senhor não me pediu para fazer. Para que eu tenha energia para aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Em nome de Jesus. Amém, gente? Às vezes a gente trata o nosso relacionamento com Deus desse modo. Aí a gente quer justificar para Deus por que a gente não está fazendo algumas coisas. E por que a gente está fazendo outras coisas. Aí Deus olha para a gente e fala assim: eu sei disso faz tempo. Quem não sabe é você. Eu queria que você estivesse gastando a sua energia em outras coisas. Agora veja que interessante. Deus colocou você numa família, essa família que você tem, para fazer boas obras lá e com um propósito. Deus colocou você numa carreira, numa profissão, num negócio, numa vocação profissional, para que as pessoas olhem para você como um discípulo de Jesus e falem: ah, é assim que a gente faz negócios para a glória de Deus? Deus colocou você numa igreja para servir em áreas e ministérios cujos dons Ele já colocou em você. Para quê? Para que você sinalizasse o reino de Deus. Deus colocou você num bairro, numa cidade como Osasco, bairro como a Vila dos Remédios, num contexto cultural justamente para que o reino de Deus fosse sinalizado pela sua vida, pelos seus dons e pela sua vocação. E mais, Deus colocou você no mundo, para que junto com as outras pessoas de bem no mundo inteiro, você abraçasse causas, para que o amor, a paz e a justiça prevalecessem em todos os lugares, impedindo que o amor fique, ou que o mundo fique sem sabor. Sabe para que Deus nos chamou para algumas coisas? Para a gente ter um efeito sazon no mundo. Deixa eu explicar isso para você. Às vezes, os ambientes que nós estamos, eles estão sem sabor. É ou não é verdade, gente? Você está numa família que só tem confusão e briga. Está sem sabor. Está faltando o sazon de Deus lá. E o que você faz? Ah, pastor, eu entro lá no meio desse rei, a gente briga com todo mundo. Não foi para isso que Deus te chamou. Foi para levar sabor aonde não tem sabor. É ser sal. E o sal, ele dá sabor às coisas. Ele impede, inclusive, que as coisas apodreçam. Tem coisas e lugares que só não apodreceram porque tem gente sendo sal. Aliás, eu tive essa sensação ontem. A Giz falou aqui. Por uma circunstância, tivemos que ir na Vila Madalena no sábado à noite. Gente, é a antessala do inferno. Gente se drogando assim na frente, um monte de polícia, a polícia para todo lado. E o que a polícia vai fazer? Gente com crack aqui, com cocaína aqui, o outro no gargalo aqui, gente se prostituindo aqui. Eu falei, meu Deus, isso é praticamente um inferno. Mas depois eu lembrei que Deus nos chamou para a gente não deixar a sociedade apodrecer. Isso é ser sal. E eu fiquei pensando aqui, onde é que nós estamos como igreja? E eu fiquei pensando ali, foi bom eu ali. Deus tinha alguma coisa para me dizer ali.
Porque às vezes nós estamos fazendo ensaio, não sei da onde, nós estamos fazendo o culto do aniversário do Grupo Rosa de Saron no sábado à noite, nós estamos, tudo dentro da igreja, tudo sal, tudo saleiro. O que acontece quando junta muito sal? O que acontece? Você já comeu uma colher de sal? É uma delícia, não é? É horrível. Aí a gente fica brigando pelo cargo, pelo não sei o quê, pelo porteiro, pela beca, aquelas coisas malucas dentro da igreja, e tem uma Vila Madalena morrendo. Tem lugares aqui perto morrendo. E a gente fala, não, nós estamos dentro da arca de Noé, que a igreja deixa o mundo se acabar. Não, não, não. Deus chamou a gente para ir nesses lugares. E tem uns meninos estudando teatro, que eu fui lá ver, e eu fiquei pensando assim, Deus, pode ser que Deus esteja chamando esses meninos para fazerem teatro, para estudarem, para no meio desse lixo imundo, moral, eles levarem a palavra de Deus lá. Para que a gente não fique amontoado como cristãos dentro de uma igreja, só brigando por coisas, disputando coisas, reclamando que a cadeira não está estofada, que a luz não está não sei o quê. E Deus chamando a gente para buscar pessoas que estão morrendo sem Deus, sem saber nem que estão morrendo. Deus chamou você para que você seja um instrumento de Deus no contexto que você vive. Fala para quem está perto de você assim, se mexa. Esse sal está muito concentrado, fala aí. É hora da gente espalhar esse sabor pelo mundo. Porque se você não está sendo luz do mundo e sal da terra, não importa o que você está fazendo, você está fazendo a coisa errada. Você está fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Se você não está fazendo aquilo para o qual Deus te criou e comissionou a fazer, você está fazendo a coisa errada. Segunda coisa que eu tenho para dizer para você, a primeira é que Deus criou você para algumas coisas. A segunda é que Deus te criou para viver um estilo de vida. Deixa eu explicar isso para você. O que significa isso? Significa que não basta você fazer a coisa certa. Você precisa fazer do jeito certo. Vou repetir aqui. A Bíblia vai dizer assim que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Isso quer dizer que a gente pode estar fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Inclusive na hora errada. E o chamado de Jesus é para que a gente viva um estilo de vida. Significa que Deus te criou não só para fazer algumas coisas boas, mas para fazê-las do jeito de Deus. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa boa. Só falta agora a gente fazer do jeito de Deus. Uma das coisas que eu aprendi em relação a dinheiro, tempo e dons, é que as coisas de Deus, feitas do jeito de Deus, terá os recursos de Deus. Vou repetir isso para você. As coisas de Deus, feitas do jeito de Deus, terá os recursos de Deus. O nosso problema é que a gente tem dificuldade de identificar essas coisas. Então nós fomos criados por Deus, não só para fazer coisas boas, mas fazer do jeito que Deus nos pediu para fazer. Em outras palavras, Deus te chamou para viver um estilo de vida. Porque é somente a gente fazendo as boas obras num estilo de vida, é que a gente vai acabar internalizando essas boas obras. É o que a Bíblia chama de encarnar os valores do reino de Deus. Quando a gente encarna os valores do reino de Deus, a gente começa a viver um estilo de vida de acordo com Deus. Quando você encarna esses valores, você não faz as coisas mais forçadas. Você quer ver quando você não encarnou o estilo de vida ainda? Você está fazendo até algumas coisas boas, mas não virou um estilo de vida? Você não aprendeu a perdoar. Aí o pastor vem no púlpito e prega assim, você precisa perdoar, porque a Bíblia está mandando perdoar, mas isso não é um estilo de vida para você. Aí você chega no final do culto e fala, meu Deus, eu preciso perdoar, porque a consciência está apertando, fiz umas besteiras. Mas eu falo, não, mas não é o meu estilo de vida. Aí você olha assim e fala assim,
olha para o outro e fala assim: eu te perdoo, mas cuidado, não faz de novo, hein? Não é seu estilo de vida. Parece aquela história dos dois irmãos discutindo a cobra, né? Um viu uma cobra e falou: não, essa é uma jiboia. O outro: uma jararaca. O cara falou: não, é uma jiboia, eu conheço jiboia. O outro: não, é jararaca. Sei que eles começaram, a coisa esquentou, eles se engalfinharam por causa de que cobra que era. Depois de algum tempo o cara falou: não, eu te perdoo, mas que era jararaca, era. Não está no estilo de vida ainda o negócio. Não é mais normal, não é comum. Quando você toca numa área da pessoa que ela não está convertida, ela explode, gente. Por quê? Porque ainda não é o jeito de Deus, não é o estilo de vida de Deus, não está encarnado nela ainda. E a pior coisa do mundo é quando uma pessoa tenta mostrar uma coisa que ela não é. Não é verdade, gente? Por exemplo, uma coisa que diz respeito a mim aqui. Você compraria um tônico capilar, um remédio para crescer cabelo, de um careca? Por que é que você não compraria? Porque se isso não funciona para ele, vai funcionar para você? Você compraria um programa de dieta alimentar de um cara bem obeso? Por que é que você não compraria? Porque não está funcionando nem para ele. Se fosse bom, funcionaria para ele. Você está identificando que não tem isso no estilo de vida dele. Ele está tentando convencer você de uma coisa que nem ele se convenceu ainda. Por que é que isso acontece? Porque isso você não gera confiabilidade. Às vezes a nossa vida espiritual é assim também. A gente fala assim: Jesus é bom. Mas as pessoas olham para a gente e falam: o filho dele não é não. Deus pode transformar, mas você é o mesmo cara com um monte de dificuldades há 10 anos. Jesus salva, mas você anda mais enrolado do que qualquer outra coisa. Ou seja, isso não é um estilo de vida ainda para a gente. E o jeito de a gente viver esse estilo de vida que Jesus veio trazer para a gente, é a gente viver naturalmente o que é a nossa missão. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, não basta eu fazer a coisa certa, eu tenho que fazer do jeito certo. E isso significa um estilo de vida de boas obras. Você vai ser testado nisso. Durante essa semana você vai passar por situações que vai ser testado se você só faz boas obras, ou se você já incorporou um estilo de vida de um nascido de Deus. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te ajudar a encarnar esses valores do reino de Deus. Amém, gente? Primeiro, Deus te chamou ou te criou para você fazer algumas coisas. Segundo, Deus te criou para fazer algumas coisas do jeito de Deus. E eu vou para o último tema aqui da minha mensagem, dizendo que Deus te criou para que o mundo veja a glória dele em você. Isso significa que a única Bíblia que alguém vai ler é o seu estilo de vida e a sua vida. Tem pessoas que não vão abrir a Bíblia nunca na vida. Eles vão olhar para um de nós e falar assim: deixa eu ver se o que eles pregam faz sentido. Já pensou você ver um casal em crise e lá do lado do seu apartamento, da sua casa, a coisa pegando, panela de pressão jogando para um lado, sofá no outro, uma crise, você falou: eu preciso interferir, eu sou de Deus, Deus pode me usar. Aí você vai e abre a porta e fala assim: olha, tem um jeito de Deus de viver o casamento. Aí o cara olha para você, ele lembra que você contou para ele a semana passada, faz uma semana que você não fala com a sua esposa. Ou senão ele ouviu os berros que você dá lá do outro lado, quando você não está muito contente. Percebe? Se a glória de Deus não aparecer em nós, nós não estamos pregando o Evangelho. Nós estamos vivendo religião. E religião não resolve o problema de ninguém, porque 98% dos brasileiros são religiosos. E o Brasil tem problema? Tem problema econômico? Tem problema social?
Tem problema de corrupção? Tem problema na saúde? Mas todo mundo tem religião. O que falta? Falta o evangelho transformador de Jesus. Falta a glória de Deus aparecer na nossa vida. Falta as pessoas olharem para a gente e entender que não basta fazer a coisa certa. A gente tem que fazer do jeito certo. Mas aí vem Jesus e fala assim, para você deixar a glória de Deus aparecer na sua vida, não basta só você fazer a coisa certa e do jeito certo. Você tem que fazer pelos motivos certos. E os motivos são os motivos de Deus. E aqui vem uma coisa importante que eu queria que você lesse comigo esse texto da Bíblia, para que você internalizasse no seu coração. Deixa eu ver se ela está aqui disponível. Está, Filipenses 2:35. Olhe com os seus olhos, não só biológicos, mas espirituais. Olha quanta sabedoria há num versículo. Se você esqueceu o Salmo 91, talvez não tenha tanto problema para você. Mas se você esqueceu o que está escrito aqui, num livro chamado Filipenses, que você talvez não seja muito afeito a ele. É um segredo para a vida que está aqui. Olha o que está escrito aqui, olha. Nós dissemos aqui para fazer a coisa certa, do jeito certo, que é o jeito de Deus, mas não basta. Precisa ser com o motivo certo. Não façam, nada inclui o quê? Nada. Ou se não, nada inclui tudo. Não faça qualquer coisa em qualquer área da vida. Percebeu o primeiro problema? Não façam absolutamente nada por ambição egoísta. Ou por... Essas duas coisas pegam a gente. Ambição ou egoísmo. E a Bíblia está dizendo, não faça com essa motivação. Mas humildemente... Aí vem outra coisa que é fácil. Considerem os outros. Ô pastor, eu estou querendo pisar na cabeça do cara lá. Você está falando que eu tenho que achar ele superior a mim. Considere os outros superiores a si. Vamos ver se você tem coragem para isso. Fala assim, para quem está perto de você. Eu aprendi que eu tenho que tratar com você como alguém superior a mim mesmo. A pessoa deu uma risadinha para você? Achando que ela está na crista da onda? Fala, mas a Bíblia também está dizendo que você tem que tratar a mim de forma superior a você mesmo. O sorriso continua? Tem para todo mundo. Agora veja o que está ali, gente. Continuando. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também... E aí, como é que você está? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o seu problema é problema meu. E que o meu problema é problema seu também. Porque eu tenho que cuidar dos meus interesses, mas dos seus interesses. E você tem que cuidar dos seus interesses, mas também se preocupar com os meus interesses. Então no Evangelho não tem aquele negócio assim, cada um por si, Deus por todos. Porque se é cada um por si, Deus não tem mais nada a ver com isso. E se Deus é por todos, ninguém pode falar cada um por si. Essas duas frases não podem estar no mesmo lugar. Elas são excludentes. Seja a atitude, não é o falar, é a atitude de vocês a mesma de Cristo. Esse texto está cheio de informação preciosa. Primeiro, ele indica a motivação certa para a vida. O que você for fazer, não faça por ambição ou por vaidade. Segundo, indica a consideração certa. Considere os outros superiores a si mesmo. Eu fico pensando aqui, se a gente obedecesse só esses dois, a revolução que a gente faria no mundo. Porque a maioria dos problemas de relacionamentos é porque a gente acha mesmo que a gente é superior aos outros. É ou não é verdade? Ora,
Eu quando atendo, e não atendo só aqui da nossa igreja não, de outras pessoas que pedem um problema de casamento com crise, relacionamento com crise, namoro com crise, a primeira coisa que me fala assim, pastor, puxa, eu sou uma pessoa tão de bom senso, pastor. Sou uma pessoa tão boa, mas olha, meu marido, meu namorado não me entende. Olha para ali. Você sabe, alguns só faltam dizer assim, o meu marido ou minha esposa ou minha namorada, ou seja lá quem for, é muito sortudo de ter a mim, pastor. Porque ele nunca vai encontrar alguém como eu. A Bíblia está falando, você não entendeu nada ainda. Porque é para considerar os outros superiores a você. A questão é você olhar para você e falar assim, qual é a minha participação nessa crise? O que é que depende de mim que eu não estou fazendo? Por que isso está acontecendo e eu ainda não consegui resplandecer a glória de Deus aí? É uma outra perspectiva. Essa frase, esse versículo também indica um modelo, ou melhor, o destino certo. Cuide não só de você, mas também dos interesses do outro. Fala para quem está perto de você assim, você é o meu interesse. E eu sou seu interesse. Você entendeu isso? Vai ter muitos problemas sendo resolvidos só hoje aqui. Só a gente entendendo esse pedacinho da Bíblia. Isso indica também que nós temos um modelo certo. Nós só agiremos com a motivação certa. Olha só, gente, como termina? Nós só agiremos com a motivação certa se a nossa atitude for a mesma de Cristo. Da onde vinha a autoridade de Jesus, do fato que... Como é que Jesus tinha autoridade sobre as pessoas? Porque a sua mensagem estava totalmente inteirada com a sua ação. O que ele falava, ele fazia. Jesus não era um mestre da moral que ficava intocado num monte, numa igreja, ditando um monte de regras, faça isso, faça aquilo. Não, não, não. Aliás, para Jesus, nunca funcionou aquilo que a gente conhece na religião. Faça o que eu digo, mas não faça. Não, não, para Jesus não existe isso. Ao contrário, a mensagem de Jesus é, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Porque eu faço com a motivação certa. E o que é a motivação certa? É zelar pela vida e glorificar o meu Pai que estás nos céus. Isso é a motivação certa. Se você tem dúvida, atente para isso que eu vou falar aqui. Quando Jesus quis ensinar, servir uns aos outros, ele não fez um discurso. Ele pegou uma bacia com água e mostrou como fazer. Não adianta a gente saber 15 mil versículos da Bíblia. Não adianta você decorar o Salmo 23 e fazer dele um mantra. O Salmo 23 precisa estar dentro de você encarnado. Quando Jesus quis ensinar sobre perdão e segunda oportunidade, ele não fez um outro discurso bonito. Ele acolheu e perdoou gente como a contestada mulher samaritana. Ele acolheu e perdoou um cara enrolado e desonesto como Zaqueu. Ele não falou para os discípulos assim, ó, eu vou ter um manual como você tratar um cara como Zaqueu. Ele foi lá e perdoou e falou, Zaqueu, você só vive desse jeito porque você não se encontrou comigo ainda. E hoje nós vamos jantar junto, esse problema vai estar resolvido. Quando Jesus quis vencer as tentações, ele não ficou escrevendo um tratado de como vencer a tentação. Ele foi lá no deserto, ser tentado por quem, gente? Pelo próprio diabo. Então com Jesus não tinha conversinhas afiadas, nem discursos religiosos. O que ele ensinou para a vida, ele provou na prática. E no limite, quando Jesus pediu principalmente lealdade total aos seus discípulos, inclusive se preciso com a própria vida, ele não recorreu a qualquer outro subterfúgio. Ele foi
as últimas consequências e se entregou à morte, morte de cruz, por todos aqueles a quem ele amou. A mensagem de Jesus não era uma mensagem vazia. O que ele pregava, ele fazia. É por isso que Jesus Cristo foi um ser humano completo. Jesus Cristo foi completamente íntegro. A sua mensagem era totalmente coerente com a sua prática. O que ele fazia, ele também falava. O que ele falava, ele também fazia. Se a sua prática de vida fosse o único evangelho que alguém conhecesse, que evangelho escreveria a partir de você? Jesus é o nosso modelo porque ele fazia a coisa certa, mas não é só isso. Ele fazia a coisa certa do jeito certo, mas não é só isso. Ele fazia a coisa certa do jeito certo e com a motivação certa. Por isso a glória de Deus era vista entre os homens a partir da vida de Jesus. E é por isso, quando perguntado qual era o maior de todos os mandamentos, ele vai e responde assim: ame a Deus com todo o seu ser. Ame ao próximo como a você mesmo. Fazendo isso, você vai descobrir que o maior beneficiado é você mesmo. Há uma inteligência nessa frase aqui, porque se a gente amar a Deus de todo o coração, em todo o ser, e a gente amar as pessoas como a gente ama a nós mesmos, vai sobrar inimigo para a gente? Percebe que o maior beneficiado é a gente? Até naquilo que a gente acha que é, porque Deus está mandando, o maior beneficiado é a gente mesmo. Porque estará servindo a Deus e aos homens e fazendo a coisa certa, do jeito certo e com a motivação certa. Talvez você esteja pensando aqui: puxa, pastor, o senhor pregou uma mensagem dura hoje. Eu percebi que eu estou meio desalinhado com o que é o evangelho. Eu percebi que a coisa não está muito simples hoje. Não teve assim, receba aí alguma coisa. Mas teve um olhe para dentro de você mesmo. Reflita quem você é. Reflita se você está vivendo uma missão de vida, ou você se juntou a mais um dos 98% dos brasileiros que tem uma religião, e isso não está adiantando absolutamente nada na vida deles. Talvez você está falando assim: puxa, eu já sei que eu tenho uma missão, eu também sei que essa missão tem uma mensagem, que é o evangelho, e que precisa ser compartilhada. Eu também já aprendi que cumprir a missão da minha vida, eu preciso tanto de Deus como das outras pessoas, e por isso eu devo fortalecer os relacionamentos. Mas agora eu aprendi também que Deus me criou para algumas coisas. E não só algumas coisas, mas fazer essas coisas do jeito dele, de Deus, e com a motivação certa, e que Jesus é o meu modelo para isso. E aí você olha assim: pastor, mas Jesus era Jesus. Ele era o Filho de Deus. Como é que eu posso fazer o que precisa ser feito? A resposta é do próprio Jesus. Eu vos dou o poder do Espírito Santo para fazer o que precisa ser feito. Amém, gente? Fala para quem está perto de você: se você tentar fazer sozinho, por você mesmo, é uma certeza, você não vai conseguir. Você precisa do Espírito Santo. É Ele que tem o poder, tanto para o querer, quanto para o efetuar. Tanto para o desejar, quanto para o realizar. Se posiciona hoje. Se revista do Espírito Santo. Amém, gente? Se você fizer isso, não só sua missão vai ser possível, como você vai ter prazer em fazer essa missão. Paulo, quando ele chega no final da sua vida, e você sabe que Paulo sofreu um naufrágio, foi preso, torturado injustamente, sofreu demais, mas ele chega no final da sua vida e alguém está esperando assim: esse cara vai estar amargurado, esse cara vai estar reclamando da vida, esse cara vai estar reclamando que abandonaram ele, que traíram ele, que o mundo é injusto. Mas Paulo mostra uma saúde emocional,
Uma saúde psíquica e uma saúde espiritual impressionante. Porque quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, eu combati o bom combate. Tem mais, Timóteo? Concluí a minha carreira. E tem mais, Timóteo? Eu guardei a fé. Se fosse preciso, eu fazia tudo de novo, Timóteo. Estou certo que fez a melhor coisa para a minha vida. E se você acha que Paulo termina aí, Paulo inclui eu, Manô, nessa conversa. E você também. Porque ele diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, é o prêmio, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Aonde ele nos inclui? E não somente a mim, mas toda a comunidade dos remédios e os crentes em Jesus, que amam a sua vinda. Você está incluído? Você fala assim: eu me sinto incluído nisso. Deus tem algo maravilhoso para mim. Eu não posso desistir. Deus me ama. É por isso que Ele me trouxe aqui hoje, para ouvir essa palavra da parte dEle. Amém, gente? Que essa palavra esteja dentro do teu coração. E que você sirva aos propósitos de Deus. E que a glória de Deus apareça na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.